Hoje exploraremos um tema crucial para a busca da virtude e da serenidade: como lidar com vícios, como o tabagismo e o álcool, à luz dos ensinamentos estoicos. Os antigos filósofos estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, oferecem uma sabedoria atemporal que pode ser aplicada a desafios contemporâneos, incluindo a superação de vícios que prejudicam nossa saúde mental e física. Conselho de número 1: reconhecimento da falibilidade humana. A primeira lição estoica para lidar com vícios é o reconhecimento de nossa própria falibilidade. Aceitar que somos suscetíveis a fraquezas é o primeiro passo para a verdadeira autotransformação. Como afirmou Sêneca, não é que tenhamos uma quantidade curta de tempo, mas a desperdiçamos. Imagine-se diante de um espelho da verdade, confrontando não apenas as escolhas que levaram a vícios, mas também os aspectos mais profundos de sua humanidade. Sêneca, com sua eloquência, destaca que a brevidade de tempo não é a verdadeira raiz do problema, mas sim a forma como dilapidamos seus preciosos momentos. Conselho de número 2: diferença entre o que podemos e não podemos controlar. Epiteto nos ensina sobre a distinção crucial entre o que está em nosso controle e o que não está. Embora possamos não ter controle sobre a tentação inicial, temos o poder de controlar nossa reação a ela. Assim, ao invés de focar no desejo do vício, concentre-se na sua própria resposta a esse desejo. O filósofo nos convida a contemplar a natureza volátil do desejo inicial que precede um vício. Este é um chamado para a autenticidade, para reconhecer que, muitas vezes, a tentação é uma maré que invade nossa consciência sem aviso. É aqui que a primeira lição de Epiteto se torna essencial. Não podemos controlar completamente a chegada da tentação, mas podemos governar nossas reações a ela. Imagine-se diante da irresistível atração de um vício. O coração acelera, os pensamentos oscilam entre a indulgência e a resistência. Epiteto nos lembra de direcionar nosso foco para aquilo que realmente está sob nosso domínio, nossa reação consciente à tentação. Esta é a centelha da autodisciplina, a chave mestra que desbloqueia a porta para a liberdade do vício. Conselho de número 3: a visualização do futuro. Marco Aurélio nos incentiva a visualizar as consequências de nossas ações no futuro. Ao confrontar mentalmente os resultados negativos do vício, podemos fortalecer nossa resolução de resistir a ele. Lembre-se de que a verdadeira liberdade está na autodisciplina. Diante da tentação do vício, Marco Aurélio nos convida a transcender o presente e projetar nossos pensamentos no futuro. Visualize o que ocorrerá se cedermos à tentação, se permitirmos que o vício tome as rédeas de nossa vida. Veja as consequências não apenas no amanhã, mas nos dias, meses e anos que virão. Será um retrato doloroso, uma narrativa de declínio e perda de controle. Essa prática não é apenas um exercício mental, é uma ferramenta para moldar nosso presente com base nas lições aprendidas do futuro imaginado. A verdadeira liberdade, como nos lembra Marco Aurélio, reside na autodisciplina. Ao recusarmos a escravidão imposta pelos vícios, abraçamos a soberania sobre nossas escolhas. Conselho de número 4: o papel da razão e da virtude. A razão, segundo os estoicos, é nossa maior ferramenta contra os vícios. Desenvolver a virtude da sabedoria nos permite questionar nossos impulsos e escolher agir de maneira ética. Em vez de ceder ao vício, fortaleça sua mente através da razão e do discernimento. Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio destacam que a razão é uma lanterna que ilumina os cantos mais escuros de nossa alma. Visualize a razão como um guia interno, capaz de analisar, questionar e discernir. Quando a tentação do vício se manifesta, é a razão que nos concede a clareza para ver além da gratificação imediata e compreender as implicações mais profundas de nossas escolhas. A virtude, por sua vez, é o alicerce sobre o qual construímos nossa fortaleza interior. Veja-a como uma muralha que nos protege das investidas do vício. As virtudes estoicas, coragem, sabedoria, justiça e temperança, formam tijolos sólidos nessa muralha, fortalecendo nossa resiliência diante das tentações. Conselho de número 5: a comunidade como suporte. Os estoicos valorizavam a comunidade e a amizade. Envolva-se com pessoas que compartilham valores semelhantes, buscando apoio mútuo na jornada para a virtude. Compartilhar experiências e desafios pode fortalecer sua resiliência. Os estoicos compreendiam a importância de se envolver com uma comunidade de valores semelhantes. Ao seu redor, você encontra amigos que não apenas entendem os desafios da jornada, mas também compartilham suas próprias experiências e triunfos.
Esse é um espaço seguro, livre de julgamentos, onde as virtudes são cultivadas coletivamente. Ao buscar apoio mútuo na jornada para a virtude, imagine discussões profundas sobre os ensinamentos de Epiteto e as meditações de Marco Aurélio. Visualize encontros onde compartilham experiências pessoais, não apenas os sucessos, mas também as lutas contra os vícios. A empatia flui como um rio entre as mentes, criando laços que se tornam ancoras firmes em tempos de tormenta. Assim, a abordagem estoica para superar vícios concentra-se na autorreflexão, no discernimento e no fortalecimento da vontade. Ao aplicar esses princípios à sua jornada de libertação de vícios, você estará trilhando o caminho da verdadeira liberdade estoica e da realização pessoal. Lembre-se sempre das palavras de Marco Aurélio: mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então, assista à aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.